Pronto. Então, bom dia a todas e a todos. Iniciamos mais um encontro do nosso Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais. Hoje com a participação do William Seconello, que tem uma tese muito interessante sobre reconhecimento de pessoas. O título especificamente é Prevenindo Injustiças, Intervenções baseadas em evidências para o reconhecimento de pessoas. Os debatedores hoje serão meus amigos e companheiros de longa data, que tanto na revista quanto aqui no seminário, a professora doutora Janaína Matido, o professor doutor Gustavo Noronha de Ávila, ambos extremamente especialistas no tema, assim como o William, então certamente o debate vai ser muito interessante. Hoje a gente tem a participação da turma do Bruno no CEUB, então um cumprimento a todos aí, mais o pessoal do EDP, mais o pessoal da UEG, e depois a gravação também vai para o YouTube, no canal do seminário, onde a gente tem vários debates já gravados, para quem tiver interesse. Passo então a palavra para o Bruno, dar um bom dia e depois passar para o William iniciar a apresentação, que é de 15 e 20 minutos, depois a gente passa para os dois debatedores, que falam por 10, 15 minutos. Também cumprimento a Adriane, que vai ser nossa apresentadora no próximo mês, então já está aqui se preparando e vendo como que vai ser. Bruno, bom dia. Bom dia a todos. É uma grande alegria poder estar com vocês nessa manhã acadêmica. É uma grande alegria poder coordenar esse projeto com o Vinícius Vasconcelos, e muito grato, pela aderência e ajuda de todos vocês. Gostaria de agradecer, fazer o registro aqui ao professor William, por ter aceitado o convite de apresentar a sua tese, e agradecer muitíssimo também os professores Janaína Matida, professor Gustavo, que eu tenho muito carinho e admiração, e agradeço bastante pela adesão ao nosso projeto, e fazer o registro aqui da nossa turma também, ou parte dela, aqui do CEUB, do Centro Universitário de Brasília, alunos Processo Penal 1, que estão participando também, prestigiando o nosso evento. Então, eu passo a palavra ao William, e seguimos com o nosso cronograma. Muito bem, então, vocês conseguem me ouvir bem? Como é que tá? Tranquilo? Então, muito bem. Então, bom dia a todos. Agradeço aí o convite para poder estar falando sobre a minha tese de doutorado. O William está um pouquinho baixo. Baixo? Vamos ver aqui se eu puxar para o lado aqui. Agora melhorou um pouquinho? Não. Continua baixo? Continua falando aí para a gente ver. Vamos ver. Para mim aqui melhorou, acho que tá bom. Melhorou agora, eu vou trocando, às vezes vai... Melhorou. Agora melhorou. Tá. Então tá bom, então vamos seguindo aqui. Então, muito bem, pessoal. Bom dia aí a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade para estar falando sobre a minha tese, que embora seja de psicologia cognitiva, conversa muito com o direito e as ciências criminais. Hoje eu acho que eu tenho mais parceiros acadêmicos do direito do que da própria psicologia, né? Dentre eles, aí fico muito feliz de ter aí como debatedores o Gustavo, que foi o primeiro parceiro com quem eu publiquei algo na Psicologia do Testemunho, e a Janaína, que foi a mais recente publicação, né? Então, tenho aí dois parceiros aí de caminhada, então fico feliz aí poder trazer aí para o debate e explicar mais um pouquinho o que se deu esse meu mestrado, esse doutorado, que foi, inclusive, orientado pela professora Lilian Stein, que foi minha orientadora no mestrado, mas quando eu estava saindo do mestrado, fiquei com aquela sensação que, olha, eu tenho ainda mais coisa para aprender, então vamos ficar aí mais um tempo juntos. Fiz aí o doutorado junto com a Lilian, e o resultado desse doutorado foi essa tese, com uma estrutura de 5 capítulos, que são um pouco separados, mas ao mesmo tempo eles conversam com temas, eles convergem na psicologia do testemunho, né? O primeiro capítulo
ele é voltado a mais uma revisão sobre o que são as práticas, o que são os fatores cognitivos que influenciam no reconhecimento de pessoas e como que a gente pode usar essa psicologia cognitiva para entender melhor, então, esse procedimento de reconhecimento, né? A gente, então, só para situar, o procedimento de reconhecimento é quando tu pega, por exemplo, foi assaltado, e aí precisa reconhecer, eu te mostro, por exemplo, uma foto e pergunto, olha, foi essa pessoa aqui que te assaltou? Né? E à medida que a gente vai entendendo que existem vários fatores cognitivos que conversam, né, nesse processo, a gente vai também entendendo, nós vamos entendendo quais são as limitações que nós encontramos hoje no Brasil. Né? E isso é uma fala que já preocupa os pesquisadores do tema desde 2015, né, quando uma pesquisa, inclusive, conduzida pelo Gustavo, ao apresentar os resultados de como eram realizados os reconhecimentos de pessoas no Brasil, para um dos maiores pesquisadores do mundo no tema, ele falou, olha, eu já vi outros procedimentos inadequados para o reconhecimento de pessoas, mas no Brasil foi a primeira vez que eu vi todos os procedimentos errados ao mesmo tempo. Né? E isso situa, né, como que está, ou estava, pelo menos naquele momento, o procedimento de reconhecimento de pessoas. Então, esse primeiro capítulo, primeiro artigo já está publicado, ele visa, né, apresentar o que são os fatores que vão permear o reconhecimento nas variáveis de estimação ou variáveis a serem estimadas, né? Por exemplo, o quanto que a presença de uma arma ou a iluminação ou uma máscara, como que isso pode prejudicar, né, a memória para o evento, para depois a testemunha conseguir reconhecer, e as variáveis de sistema, que são as variáveis que eu tenho, né, me atentado mais nas minhas pesquisas, porque são as variáveis às quais o sistema de justiça possui controle. O sistema de justiça possui controle na maneira em que ele vai apresentar o suspeito para ser reconhecido. O sistema de justiça ele possui controle sobre quais as instruções vão ser dadas para a testemunha, e esses são os achados que eu trouxe nesse capítulo 1. Então, o que se há de consenso hoje que seriam as técnicas adequadas para um reconhecimento? Né? Então, hoje se há um consenso, né, de que o correto seria fazer um alinhamento, que seria como se fosse esse procedimento aqui em que no meio seria o suspeito e os demais, né, não suspeitos, né, pessoas inocentes que sejam igualmente parecidas, né? E depois vou já explicar porque que eu trouxe esse material que eu acabei usando numa coleta do doutorado, né? Mas então a ideia é que tu apresente, né, o suspeito junto com outras pessoas que sejam semelhantes, mas que sejam livres de qualquer suspeito. Né? Porque isso é um procedimento que tu distribui, né, a chance de erro. Tu evita o que nós queremos, o principal objetivo da psicologia do testemunho no reconhecimento é evitar o falso reconhecimento, ou seja, evitar que um suspeito inocente seja reconhecido por uma testemunha por um crime que não tenha cometido. Né? E isso, obviamente, levando em conta, a gente quer reduzir o falso reconhecimento sem prejudicar, né, a possibilidade de um reconhecimento correto, ou seja, se o suspeito foi a pessoa que, de fato, cometeu o crime, que consiga ser reconhecido pela testemunha. E esse é um procedimento que ele faz muito sentido quando a gente pensa no ponto de vista cognitivo, porque olhando essa imagem, se essa pessoa fosse a pessoa que vocês viram no momento do crime, tá? É provável que ao mostrar 6 pessoas suficientemente semelhantes, esse rosto vai ativar mais a memória, né, para aquele rosto visto no crime do que qualquer um dos demais rostos. Mas se esse suspeito aqui ele é inocente, ele tem a mesma probabilidade de ser reconhecido do que qualquer um desses outros rostos. E a possibilidade e a recomendação para que esses rostos sejam inocentes é que aumenta a chance para uma testemunha apontar um outro rosto que não o do suspeito. Ou seja, se a testemunha me disser, olha, foi esse cara aqui, né, o quarto aqui da fileira.
para o policial, seria mesmo uma coisa que ele está dizendo, não foi o suspeito que vocês me apresentaram. Então, esse é um procedimento que a gente vai chamar de alinhamento, né? Ou de line-up, que a gente apresenta o suspeito junto com outros não suspeitos. Isso eu acabo me debruçando no segundo capítulo, então, que eu tento pesquisar, será que o fato desses rostos que tu seleciona para apresentar junto com o suspeito, eles serem muito parecidos com o suspeito, isso prejudica o reconhecimento? Né? Ou seja, se eu colocar pessoas que são muito parecidas com o suspeito, será que eu prejudico, né, a chance de uma testemunha conseguir reconhecer corretamente? E nós fizemos uma pesquisa empírica em que nós comparávamos o resultado das testemunhas para alinhamentos que tinham pessoas moderadamente semelhantes ou muito semelhantes com o suspeito, e nós vimos que não havia diferença nas faixas de reconhecimento correto, né? Então, não havia um efeito negativo em utilizar rostos muito semelhantes, que é um risco, né, que muitas vezes o pessoal pensa e que pode atrapalhar, talvez confundir mais a testemunha, e não é o que acontece na prática, né? E esse capítulo 2, né, ele já também foi publicado, mas ele diz muito a respeito do momento que eu me encontrava no início do doutorado, que eu queria pesquisar o que já complementar pesquisas que já estavam sendo feitas em outros países, ou seja, quais são os critérios de semelhança e como eles vão interagindo num alinhamento. Mas na metade do meu doutorado acabou tendo uma ruptura, digamos assim, que foi o momento que eu conversei com alguns outros pesquisadores, né? E um deles me falou, olha, muito legal você está pesquisando semelhança entre os rostos e tudo mais, mas assim, tu está num país que os procedimentos estão aqui e a ciência que tu está recomendando está aqui. A tua pesquisa só está aumentando mais essa barreira, porque tu está falando uma coisa que vai servir para pesquisadores em outros países. O que a tua pesquisa pode estar ajudando no teu país, né? A pensar as práticas que são realizadas no teu país. E junto com esse momento aconteceu também a possibilidade de eu ir para a Inglaterra, frequentar as academias de polícia de lá e conhecer essa parceria que se tem entre os pesquisadores e a polícia. E dessa parceria surgiram, então, os 3 capítulos contínuos da minha tese, que são os capítulos finais. Nos capítulo 3, eu apresento como é feito o treinamento para entrevistas e interrogatórios, né? Na entrevista investigativa, que é um procedimento que busca o relato das pessoas, né, como uma prova importante. Então, quais são os procedimentos adequados e quais as possibilidades de treinamento que são apresentadas já no Reino Unido e o que nós podemos aprender com essas lições. Mas no capítulo 4 e 5 eu tento me basear nesses achados, tá? Para tentar justamente pensar como que a gente pode treinar policiais para fazer o reconhecimento de pessoas. E isso foi, inclusive, uma surpresa minha, porque às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, que o pessoal chama, né? E aí eu, conversando com alguns pesquisadores da Inglaterra, falei, poxa, né, nós não temos treinamento, né, nem de entrevista, mas também a gente não tem treinamento para reconhecimento de pessoas. E aí eles falaram, não, mas aqui na Inglaterra nós também não temos treinamento de reconhecimento de pessoas para os policiais. A gente tem a lei, mas não tem toda uma ciência em como treinar nessas pessoas. Então, o meu doutorado foi em como desenvolver um treinamento que pudesse servir de base, né, para o reconhecimento de pessoas, obviamente pensando no Brasil, mas pensando que pudesse ser adaptado por outros pesquisadores que julgarem pertinente, né? Então, nós estruturamos esse treinamento, né, que nós buscamos, então, buscar a literatura científica, né, e vimos que tinha cerca de 2 ou 3 publicações sobre que mencionavam algum treinamento para reconhecimento de pessoas, e esses treinamentos se limitavam a explicar o que era a lei, né, dos países vigentes, né, e não tinha nenhum treinamento para saber não tinha nenhuma pesquisa para saber se esses treinamentos eram de fato eficazes em melhorar os procedimentos de reconhecimento.
Então, nós estruturamos esse treinamento com uma sigla em inglês, justamente porque os dois orientadores dessa tese, eles são do Canadá e da Inglaterra, né? Então, estruturamos ele como chamamos de FAIR, né? Que seria Find a Suspect, então quais os critérios para tu selecionar o rosto que vai ir para o alinhamento. Avoiding bias, ou seja, quais os procedimentos tu pode seguir para evitar que esse alinhamento seja enviesado. Instructing the witness, ou seja, as instruções adequadas para se dar para a testemunha para o reconhecimento. E recording the procedure, que seria como fazer o feedback e a gravação final. Então, nós estruturamos isso num treinamento de 2 dias e treinamos, então, policiais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Então, agradeço, inclusive, às academias de polícia que cederam profissionais, né? A Academia de Polícia de Santa Catarina tem sido uma grande parceira nisso, né? E nós desenvolvemos um treinamento, né? Como que e esse treinamento, ao longo de 2 dias, ele tinha uma tarefa, que nós fazíamos o seguinte: no início dessa tarefa, nós apresentávamos para o policial, tá? Somente um suspeito, tá? E nós apresentávamos com ele com 2 possibilidades de ele com vários postos para saber como eles iam construir esse alinhamento antes do reconhecimento e como eles iriam construir esse alinhamento após o treinamento. Então, comparar o antes e o após o treinamento. Eu tenho alguns slides que eu vou compartilhar, porque aí entra numa parte estatística, mas que eu acho que é interessante para entender o que aconteceu com os resultados desse treinamento. Se eu puder compartilhar aqui, muito bem. Então, olha só, eles recebiam, nós tentamos controlar, então, uma questão de raça, ou seja, ou as pessoas recebiam, né, um suspeito que ele era preto ou ele era branco, e isso invertia, então eram 2 casos que eles eram feitos para controlar essa questão de raça, tanto antes quanto no final. Tinha a descrição do autor do crime, provas que ele, um caso fictício, né, que ligavam esse suspeito ao caso, e uma foto principal do suspeito, que poderia ser ou esse ou esse. E nós pedíamos, então, nós apresentávamos 36 rostos, tá? 18 rostos que eram inocentes e 18 que eram suspeitos de crimes semelhantes, para saber, será que esses policiais eles iam preferir colocar nesse alinhamento outros rostos de outras pessoas suspeitas ou outras pessoas inocentes? Então, nós dávamos opções, tá, entre essas 18 pessoas inocentes ou 18 pessoas suspeitas de crimes semelhantes. 5 delas eram plausíveis, ou seja, tinham uma descrição que correspondia com o da testemunha. 4 a gente colocou como inaptos, porque eles tinham uma expressão facial diferente ou estavam utilizando óculos. 4, eles eram incompatíveis com a descrição, porque, por exemplo, a testemunha tinha mencionado que eles tinham, que o rosto tinha barba, e na verdade não. Desculpa, a testemunha mencionava que o suspeito, que o autor do crime não tinha barba, e esse rosto tinha barba. E 5 rostos que eles eram implausíveis, ou seja, que a idade era diferente, né, do suspeito principal, ou que eram de outro gênero. E aí nós verificamos, então, também quais seriam as instruções, né, que seriam dadas para esse alinhamento. Então, nós pedíamos para eles construir e perguntava, então, quais instruções vocês dariam para essa testemunha antes do reconhecimento? E o que vocês fariam se a testemunha reconhecesse o suspeito ou se ela reconhecesse outro rosto desse alinhamento que não era o principal suspeito, ou se ela não identificasse algum rosto? Então, isso aqui, agora eu vou mostrar um pouquinho dos resultados, tá? O que nós conseguimos de mudança? Então, pensar que haviam 5 rostos que eles podiam selecionar, tá? No pré-teste, eles selecionaram, em média, somente um rosto que era de uma pessoa inocente e plausível, que seria o mais recomendado. Após o treinamento, eles passavam a selecionar cerca de 4. Né? Então, dos 5 rostos que eles poderiam selecionar, 3 ou 4 eram como inocentes e batiam com a testemunha e seguiam todos os procedimentos adequados para um reconhecimento. Né?
E outra coisa que a gente percebeu foi que, em média, antes do treinamento, cerca de 2 a 3 dos 5 rostos que eles poderiam selecionar eram de suspeitos que eram semelhantes, ou seja, rostos que poderiam ser confundidos, ou seja, o roubo era um caso de roubo de celular. Eles selecionavam outros 2 ou 3 pessoas que tinham histórico de roubo de celular, né, é um caso fictício, né, rosto fictício, mas foram 3 a 4 que também tinham esse histórico, que é um grande risco, que é um procedimento que não é recomendado, e isso diminuiu para nenhum ou no máximo 1 após o reconhecimento. Melhorou também a média desses não suspeitos que eram selecionados, né? Então, antes do reconhecimento, eles selecionavam comumente pessoas que estavam com uma expressão facial diferente, ou que estavam com óculos, ou até que estavam com barba, e isso diminuiu após o treinamento. Ou seja, os policiais começaram a fazer alinhamentos melhores após 2 dias de treinamento. Nas instruções, né, nós verificamos algumas instruções são as mais adequadas. Então, primeira instrução, que o suspeito não era obrigado a fazer que a testemunha não era obrigada a fazer um reconhecimento. Antes do treinamento, só 14% dos policiais mencionava essa instrução. Falava, olha, eu vou te apresentar alguns rostos e você não é obrigado a fazer um reconhecimento. Após o treinamento, esse índice subiu para 77%. Né? A instrução de que, olha, a gente vai apresentar alguns rostos, mas você não é obrigado, mas a investigação vai continuar independentemente do reconhecimento ser realizado, porque isso é recomendado, pois diminui a pressão para que a testemunha reconheça alguém. Antes do treinamento, só 1% dos policiais mencionava isso. Após o treinamento, 48% dos policiais passou a mencionar. Mencionar para a testemunha que, olha, então eu vou apresentar alguns rostos e pode ser que o autor do crime não esteja presente, que é outra instrução recomendada. Passou de 2% para 36% depois do treinamento. Falar para a testemunha que, olha, depois do reconhecimento, nós vamos pedir que você indique a confiança que você tem na sua resposta. Nós passamos de 1% para 19% após o treinamento, e a instrução de que a testemunha poderia dizer que não sabe, que não é capaz de reconhecer, passou de 0% para 11%. Então, nós tivemos aumentos significativos em todas as instruções adequadas, entretanto, uma limitação, né, é que somente a instrução de que a testemunha não foi obrigada a fazer uma identificação foi que realmente a maioria acabou mencionando. Né? Nós tivemos um aumento nas instruções adequadas, mas não conseguimos aquele índice de 100%. Né? Agora estou vendo que o meu tempo está estourando, então vou só passar aqui a questão do feedback. Então, assim, questões o que era o feedback adequado? Né? Confiança, né? Pedir que a testemunha relate a confiança nas suas próprias palavras e mencionar que a investigação vai continuar. Isso era quase nunca mencionado, e pelo menos um desses 2 passou a ser mencionado após o treinamento. E o não reconhecimento, desculpa, e os procedimentos não recomendados para o feedback, ou seja, pedir, você tem 100% de confiança, ou mencionar, eu vou repetir o procedimento de reconhecimento com a testemunha, ou eu vou revelar qual que era o suspeito que nós tínhamos em mente, isso diminuiu. Em média, eles mencionavam pelo menos uma desses 3 procedimentos não recomendados, e isso caiu para quase nenhum. Depois pedimos alguns comentários sobre o que poderia ser melhorado na prática e o que não poderia ser após o treinamento. E nós tivemos algumas falas interessantes. Né? Então, primeiro, né, os policiais aumentaram a conscientização de melhorar as interações com a testemunha antes do reconhecimento. Tá? Então, como fazer uma entrevista aberta, coletar detalhadamente o relato do rosto da pessoa. Os policiais mencionaram que, olha, coisas que eu posso sair daqui e fazer amanhã, né? Eu posso sair daqui e mudar as instruções que eu dou para a testemunha, o feedback que eu dou para a testemunha. Né? E também entendo a necessidade de fazer um alinhamento justo, né? Evitar show-ups
e álbum de suspeitos foram outra menção deles, e priorizar alinhamentos por foto foi outra coisa que ajudou a conscientizar eles esse treinamento, né? Porque geralmente o reconhecimento por foto é visto como um pré-reconhecimento, e aí a repetição do reconhecimento acaba sendo um problema, né? E aí, problemas que os policiais relataram em implementar todos os achados, todas as recomendações do treinamento, né? Então, convencer colegas que não tenham um treinamento a também mudar, né? Ou ter controle sobre outras forças policiais. Nosso treinamento foi feito com a Polícia Civil. Muitas vezes esse reconhecimento já chega contaminado pela Polícia Militar, então eles mencionaram a necessidade de um treinamento mais integrado sobre isso. E questão de infraestrutura e tempo, ou seja, hoje não tem, né, nenhum banco de dados de não suspeitos para que eles possam fazer um alinhamento rapidamente, o que consome muito tempo para fazer um procedimento adequado, né? Tem ali alguns comentários, outras coisas, mas como eu já passei do meu tempo, acho que já deu para dar um panorama geral do que eu estudei, e aí eu quero mais ouvir Janaína e Gustavo aí, as considerações, os debates e etc. Maravilha, obrigado, William. Acho que essa interlocução com a psicologia é fundamental, ainda mais para a gente nas ciências criminais, e a tua tese trazendo essas contribuições a partir de pesquisas empíricas e evidências científicas é algo fenomenal e muito importante para a gente orientar e aprimorar também as nossas construções, as nossas teses aqui no âmbito do direito. Então, agradecendo mais uma vez pela tua participação, pela tua disponibilidade para debater. Passo agora para a professora Janaína, primeiramente, fazer as suas considerações. A professora Janaína também é uma grande especialista no tema, tenho certeza que vai contribuir muito, além de estar sempre atuando no nosso seminário, na Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Então, professora Janaína, muito obrigado. Fique à vontade para fazer os comentários de uns 10, 15 minutinhos. Bom dia. Estão me escutando bem? Certo? Eu quero agradecer muito aqui esse espaço e a iniciativa, mais uma vez, né, do Vinícius e do Bruno, de organizar o seminário. Eu me lembro até hoje quando o Vinícius me mandou umas mensagens para me perguntar o que eu achava da ideia. Eu falei, não sei se vai colar. E a gente já está aqui no segundo ano dessa atividade, e tem sido muito frutífero, não é? Porque a gente precisa realmente debater mais as teses novas, justamente para disseminar o conhecimento sobre elas e incentivar, de fato, mais debate científico, né? E aí, assim, acho que no final do ano passado, eles fizeram uma pergunta lá sobre quem que a gente queria escutar para falar sobre essas teses nas ciências criminais. Eu falei, olha, uma das minhas sugestões, eu dei outras sugestões também que foram acatadas, feliz, mas uma das minhas sugestões foi, olha, eu acho que a tese do William Seconello deveria ser debatida entre nós, embora não seja uma tese das ciências criminais, é uma tese muito útil para as ciências criminais, para a melhor ciência criminal, né? E fico muito feliz de ter sido convidada, então, para ser uma das debatedoras do William, desse interlocutor tão importante que as boas ciências criminais merecem, né? E, nesse sentido, partindo justamente da epistemologia jurídica, fica muito claro como nós precisamos, de fato, dessa ponte, não é, entre o direito e outras ciências, porque se nós estamos preocupados com a redução de erros, nós precisamos partir de ciências que se dedicam à determinação do que aconteceu, não é, a uma maior precisão e acurácia sobre a realidade do mundo, sobre fatos que são juridicamente relevantes e que mudam a depender de como eles sejam verificados, não é? Muda o destino das pessoas. E aí, falando sobre as ciências criminais, é justamente olhando para um processo criminal que a gente vê a importância do que a gente chama de provas dependentes da memória, em especial do reconhecimento de pessoas, não é? Que é realmente
um dos mecanismos, ou eu diria a porta aberta, que o nosso sistema de justiça ainda deixa, infelizmente, para a seletividade penal e para o racismo institucional, né? Então, aproveitando aqui a discussão da tese do William, eu diria que ela tem o aspecto positivo, né? O aspecto mais positivo dessa tese é que ela ilumina o que a gente não sabe e não sabe que não sabe, não é? Porque existem níveis de desconhecimento ou de ignorância. E a pior delas, a meu entender, é quando a gente nem sabe que não sabe. E o operador jurídico no Brasil não sabe que não sabe fazer reconhecimento de pessoas. E a partir da tese do William, nós temos a chance, a oportunidade de problematizar essa ignorância, não é? E a tese, então, continuando falando sobre as vantagens dela, trabalha de uma forma muito feliz a importância de tudo que antecede o momento mesmo do alinhamento, não é? Porque é importante concatenar a fase da entrevista cognitiva, a fase da seleção de suspeitos, tudo isso antes de que, efetivamente, pessoas sejam exibidas à vítima para que ela selecione alguém. Não é? E pensar em tudo que vai ser conversado com a vítima antes de que esse momento aconteça é primordial, é providencial, é imprescindível para que resguardemos alguma mínima confiabilidade para o reconhecimento de pessoas. Agora, falando sobre algum aspecto que eu acho que, na hipótese de que a tese vire um livro, e, obviamente nós temos muita vontade de que isso aconteça, né? Nós temos muito interesse de que a tese se transforme em livro. Eu acho que, para quem não leu, né, a tese do William ela foi organizada por artigos. Ele escreveu artigos, porque tem duas formas de a gente produzir um trabalho de doutorado, e pode ser através de uma monografia, uma tese, que já fica num formato muito mais parecido com um livro, né? Ou então uma coletânea de artigos sobre um determinado tema. O William optou por esse segundo formato, que tem muitas vantagens, porque você publica antes, você testa antes aqueles insights, não é? Mas isso, invariavelmente, faz com que falte algum pequeno diálogo entre esses capítulos, que, na verdade, são artigos, né? E eu acho que, embora para os pesquisadores iniciados já faça todo sentido pensar que a entrevista, o depoimento, como ouvir a vítima é absolutamente fundamental e pressuposto de um bom reconhecimento, na virada dos capítulos, porque antes de a gente olhar o procedimento do reconhecimento, o William fala sobre como entrevistar. E aí o leitor menos iniciado ele pode pensar, mas eu não estou vendo uma tese de reconhecimento? Por que eu estou aqui vendo entrevista cognitiva? Para que eu estou vendo como é que eu vou ouvir a vítima? Isso é a palavra da vítima ou é o reconhecimento? E, insisto, essa é, para mim, né, essa característica de tratar desses assuntos de forma integrada, né, num mesmo trabalho, é uma grande vantagem do trabalho e, ao mesmo tempo, justamente por ser a grande vantagem do trabalho, acho que merece, né, ser mais trabalhada num formato de livro futuro e desejado, para que fique mais claro ainda o porquê é tão necessário haver uma entrevista
né, que é a primeira abordagem que vai se ter com a vítima. O William fala de forma muito clara a importância de criar um ambiente acolhedor, né, um ambiente de raporte entre a vítima e o entrevistador, justamente porque estamos ali, já que estamos diante de provas dependentes da memória, de uma excelente oportunidade, talvez a melhor que tenhamos, não é? De nos aproximarmos ao máximo da verdade dos fatos. Então, é importante que isso seja bem feito, porque, mal feito, temos efeitos perversos e irreversíveis que daí serão extraídos. Então, é muito importante que haja, de fato, uma preocupação. E aí eu trago aqui para quem talvez não tenha ainda escutado quem se dedica à psicologia do testemunho falar sobre o tema, algo que a nossa não vou dizer mentora, porque talvez esse termo já tenha um significado despectivo muito forte, mas eu diria a pesquisadora que iniciou esses estudos todos aqui no Brasil, não é? E que educou e educa todos nós, a gente aprende muito com ela. A Lilian Stein, ela sempre fala, não é, que ela sempre traz essa metáfora, falando assim, bem, quando a gente chega na cena de um crime, né, a gente não sai pisoteando aquilo. Pelo contrário, se chega alguém antes, já isola, porque, olha, qualquer coisa que a gente faça mal feito aqui vai colocar a perder evidências importantes. Então, é preciso aqui, olha, só pode entrar as pessoas autorizadas. Olha, as pessoas autorizadas, elas têm que entrar aqui utilizando certas técnicas. Olha, tem que embalar. Olha, né? Então, a gente fica muito preocupado quando a gente vai chegar à cena do crime. E esse nosso cuidado é absolutamente justificado, são precauções que devem ser tomadas, e o mesmo vale, guardadas as diferenças, né, as diferenças de natureza dos dois tipos de evidência. A gente não está falando de nada que a gente vai pegar, que a gente vai guardar dentro do plástico, mas a memória humana também precisa de seus cuidados. E isso significa que precisamos ter cuidado, inclusive quando a gente vai conversar com a vítima, inclusive a partir dos termos que nós vamos utilizar. E a tese tem realmente essa preocupação de concretizar e de exemplificar. É muito bom isso, tem muitos exemplos ali, né, que são trazidos pelo William para mostrar o que é o errado, o que não deve ser feito. E aí é uma série de artigos e de referências bibliográficas muito ricas que o William divide com o leitor. Ele mostra que é fundamentado o que ele afirma como necessário e, num segundo momento, de forma muito justificada, ele segue e diz o seguinte: não estou querendo jogar fora a memória humana. Existe um modo de utilizar adequadamente a memória humana e, obviamente, considerando e partindo dos limites que ela sempre vai oferecer. Então, a última vantagem que eu vou elencar aqui, mas eu podia ficar falando de vantagens da tese durante muito tempo, mas para, inclusive, trazer o debate, né, passar a palavra para o Gustavo e ouvi-lo também, e ouvir outras pessoas, e voltar a ouvir o William, sobretudo, mas uma última vantagem que eu vou elencar aqui da tese é justamente que ela traz o que fazer, porque nós estamos já desde 2000, há muito tempo, mas assim, eu diria que a gente ganhou mais voz, felizmente ganhamos mais voz desde 2020, a partir do HC 598886 do ministro Rogério Schietti, que passaram a nos escutar quando a gente diz isso aqui não pode fazer assim, e aí a gente vai elencando uma série de situações absolutamente equivocadas, né? Mas justificadamente também o operador jurídico mais atento está esperando que a gente passe a dizer como que a gente deve fazer, então, né? Então, a gente já sabe o que não pode fazer, ou, bem,
nem todos sabem o que não deve fazer, o que não pode fazer, mas esse discurso vem ganhando cada vez mais espaço. Felizmente, a gente tem difundido onde nós estamos errando, mas é preciso completar. É preciso completar esse trajeto, não é? E propor caminhos desenhados a partir das ciências, propor regras e procedimentos probatórios, regras e práticas probatórias, regra e cultura probatória, não é? Então, a gente pode falar de regras, procedimentos e o desenvolvimento de uma cultura probatória, de fato, ou seja, a gente tem que falar de comportamento, de aderência do que a gente propõe com os operadores jurídicos. Por exemplo, o William traz aí o treinamento que eles fizeram, né? E a gente vê que não tem a aderência que nós de forma muito otimista, que nós gostaríamos que tivesse. Então, a gente precisa trabalhar sobre isso, e eu acho que a tese tem essa vantagem de propor o que colocar no lugar depois que a gente diz que tanta coisa não serve, né? Então, acho que é isso, principalmente. De crítica, eu diria que é preciso ainda fundamentar um pouco melhor para o leitor que ainda não é iniciado essa conexão entre a entrevista cognitiva, não é, que antecede, e o reconhecimento de pessoas. Eu acho que a argumentação no trabalho, né, faltou aí alguma página dizendo, olha, a gente vai falar primeiro de entrevista, porque, de fato, cronologicamente, quando alguém chega na delegacia, o reconhecimento é a última coisa que deve acontecer, embora deva acontecer de forma muito rápida para aproveitar a memória, a parte mais, enfim, para não criar mais lapso temporal entre o fato investigado e a memória do sujeito, né? Mas é isso. Parabéns, William. Fico muito feliz, fico muito orgulhosa de ser uma das suas interlocutoras, a mais recente, mas dizer para vocês que a gente continua preparando coisas. A gente tem 3 artigos juntos, mas não vamos parar por aí. E acho que o William ainda tem muito, muito, muito a contribuir. Acho não, tenho certeza que o William tem muito ainda a contribuir para as ciências criminais, a melhor ciência criminal. Obrigada. Obrigado, Janaína. Tenho certeza, um dos artigos mais lidos e citados, né, da Revista Brasileira de Direito Processual Penal é de vocês, né, sobre reconhecimento fotográfico. Então, tenho certeza que muitas produções vão vir aí pela frente, cada vez mais. Passo agora ao Gustavo, para fazer também suas considerações, professor doutor Gustavo Noronha de Ávila. Depois retorno para o William e depois abro para quem quiser fazer perguntas. Eu tenho uma e, eventualmente, se mais alguém quiser fazer perguntas, a gente passa depois da resposta do William. Então, Gustavo, fica à vontade. Bem, muito bom dia a todas e a todos. É uma baita alegria, uma enorme honra poder estar aqui hoje. Agradeço muito ao Vinícius, né, ao Bruno, o convite, gentilíssimo convite, e dizer que esse seminário de teses é realmente algo que faltava, né, no nosso país, para poder integrar quem tem produzido sobre esses temas, né, no Brasil, e a gente percebe realmente que esse engajamento tem vindo justamente em função, né, dessa seriedade que o Vinícius e o Bruno têm demonstrado ao longo das suas trajetórias acadêmicas. Eu acompanho, né, com muita alegria, com muito orgulho, né? Lembro bem do Bruno no Salão de Iniciação Científica da URGS, né, há tanto tempo que nem vou mencionar aqui, né, Bruno? A gente apresentando numa sessão o Bruno, Luciano Góes, né, junto, e foi um momento muito especial, e eu fico muito feliz, né, de ver, né, o quanto que o programa de Ciências Criminais da PUC tem, né, formado, tem determinado, na verdade, os rumos da ciência criminal no Brasil através, né, de pessoas como vocês. Então, tenho que homenagear, né, por questão de justiça. E, da mesma forma, cumprimentar o William, que é, né, alguém que eu já conheço há muito tempo, que foi colega de grupo de pesquisa e que realmente sempre demonstrou esse entusiasmo pela discussão da psicologia do testemunho, e é certamente a pessoa que tem, né, conduzido essas discussões com um brilho enorme no nosso país, sempre, né, iluminado
pelos saberes da professora Lilian, que é a nossa grande pioneira desses estudos, né, no Brasil, na América Latina, e que sempre precisa ser homenageada. Toda homenagem é insuficiente, né, para a contribuição que a Lilian tem dado para a psicologia do testemunho e para a ciência criminal brasileira. E o William, com certeza, é, né, um desses pesquisadores que têm sido formados pelo grupo de pesquisa em processos cognitivos da PUC, né, do Rio Grande do Sul também, e que chega com aquele texto que, para mim, é o melhor texto, né, sobre reconhecimento escrito, né, reconhecimento de pessoas escrito por um brasileiro, né, uma tese absolutamente magnífica, brilhante, e que, claro, gera certos estranhamentos para nós do direito em função do formato, como a gente tem uma tese, via de regra num formato monográfico, como foi bem colocado, mas que na psicologia é bastante recorrente, né? Um modelo de artigos, um modelo, né, que talvez seja até mais interessante, né, que o nosso dentro do direito, de poder realmente proporcionar textos que gerem impacto e que possam, porque via de regra no direito a gente faz o caminho contrário, né? A gente constrói uma tese um pouco mais ampla para depois poder repartir essa tese em outros pontos. E fiquei muito feliz quando percebi que na psicologia, né, William, o grupo, enfim, um grupo fantástico com o qual me deparei, no qual tive uma experiência efetivamente interdisciplinar entre 2014 e 2019, mais ou menos, isso era feito, né, e com maestria. Então, essa divisão, né, de capítulos em relação aos artigos, né, William, para mim, em função dessa experiência, já não me pareceu tão estranho assim, mas eu concordo com a professora Janaína, a partir do momento em que um livro, né, para aproximar a leitura, né, do jurista, para não causar esse estranhamento, pode certamente, né, ajudar, se houver talvez uma costura um pouco mais aprazível, né, para quem está fazendo essa leitura e né, da área jurídica. Mas, com certeza, né, William, assim, a tua tese eu não tinha lido toda ela ainda, tinha lido apenas, né, o primeiro capítulo que estava publicado, e efetivamente superou, né, as minhas expectativas. Aquilo que eu estava sentindo falta no primeiro capítulo aparece no segundo, para mim existe, né, apesar dessa costura para um jurista poder, né, talvez ser feita de outra forma, mas para mim existe sim, né, um início, meio e fim. A gente vai pensando, nossa, mas tal possibilidade, será que isso é efetivo? Será que esse tipo de prática faria sentido no Brasil? E no capítulo seguinte tu começas a responder. Então, com certeza, mais um mérito, né, da professora Lilian que tem que ser, né, ressaltado nesse momento. As pesquisas empíricas que têm sido feitas sobre esse tema são pesquisas que, infelizmente, não são tão frequentes quanto a gente gostaria, né, William? Agora a gente está, né, começando a engajar um outro projeto importantíssimo em relação a um dos grupos muito sensíveis que a gente tentou aproximar durante a pesquisa para o Ministério da Justiça, entre 2014 e 2015, sob a coordenação, né, da professora Lilian, e que é a Polícia Militar, que a gente precisa ter, talvez, um pouco mais de cautela, porque me parece que é justamente esse o nó górdio, né? Esse, talvez, o ponto de maior estranhamento que a gente tem em relação à realidade comparada. No ano passado, a gente trouxe virtualmente, né, claro, o professor Ivar Fasching, da Noruega, e ele trouxe uma afirmação, daquelas afirmações que parecem óbvias, mas que fazem a gente pensar profundamente sobre a estrutura da persecução penal brasileira também. Ele dizendo que a maior parte das investigações que ele percebe, né, no mundo ocidental, que ele tem contato, não possui uma metodologia. E isso é muito grave. Isso realmente nos causa uma inquietação, uma crise, porque a metodologia, para quem trabalha do ponto de vista acadêmico, tem que ser tudo, né? Porque é justamente a metodologia que vai te dar a seriedade de um dado, vai te dar a possibilidade de reproduzir em contextos semelhantes àquela pesquisa, aquela descrição que está sendo feita. E se não existe metodologia para a investigação, o que nós estamos fazendo na investigação? Qual o sentido de uma investigação? E daí o que foi colocado, né, de novo, né, brilhantemente pela professora Janaína, de um racismo estrutural, uma seletividade penal, precisa, né, ser trazido também. E depois eu vou te fazer, né, algumas perguntas, talvez a minha abordagem seja mais, né, William, dialógica, no sentido de trazer algumas inquietações, mas nada, né, no sentido de desabonar o trabalho, mas sim tentar apontar,
né, talvez alguns caminhos para pesquisa que possam ser e que certamente vão ser desenvolvidos por ti no futuro, porque a gente precisa, né, de pesquisadores que nem tu cada vez, né, mais no nosso país. Eu até tinha feito algumas observações sobre cada um dos capítulos, né, William? Não sei se vale a pena, eu acho que não é o caso aqui de fazer pontuações mais específicas, né, já que não é o objetivo do seminário. Depois eu posso até te passar, né, depois, em particular, algumas questõezinhas, né, menores, né, em relação ao trabalho, mas alguns pontos me parece que precisam ser destacados, né? Especialmente ali no segundo capítulo, depois de tu poderes construir aquele estado da arte acerca do reconhecimento pessoal, e que tu fazes muito bem, tu colocas uma afirmação aqui, tu chegas a um resultado em relação ao Fairness Test, que me parece que é crucial, né? E realmente uma das principais contribuições que o teu trabalho nos dá, justamente acerca da semelhança dos fillers, né? Ou seja, daquelas pessoas que são sabidamente inocentes e que a gente coloca, né, no alinhamento fotográfico, no alinhamento presencial, para poder fazer a identificação e saber justamente sobre a acurácia daquele apontamento que está sendo feito pela vítima ou pela testemunha. E a partir do momento que tu colocas que não existe diferença significativa entre fillers que estejam muito semelhantes com o do suspeito ou da pessoa que precisa ser identificada, e os fillers que não têm tanta semelhança assim, que tem uma semelhança moderada, como tu colocas, me parece que esse é um dos nó-górdios da tese que tu precisas, né, ressaltar nos treinamentos que eu sei que tu tens feito, e essa é mais uma contribuição que tem que ser ressaltada aqui nas polícias de todo o Brasil, né? Ou seja, é uma academia comprometida, é uma academia que tem, né, um resultado concreto e que tem feito a diferença. Isso é, né, absolutamente fundamental. Quando eu coloco essa questão aqui sobre o Fairness Test, eu estou dizendo o seguinte para o policial: olha, se tiver, né, uma semelhança moderada, tu podes fazer o teste, né? Tu podes fazer esse alinhamento, tu podes conduzir, não é, esse procedimento da forma como tu estavas acostumado, mas com essas regras, né? Então, me parece, né, William, que o teu trabalho ele tem uma perspectiva, né, dialógica aqui absolutamente fundamental, já que nós do direito nós temos, em função, né, da forma dialética, né, do próprio processo, a estrutura dialética do processo, nós costumamos defender as nossas posições com muita paixão, né? Isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo pode afastar algum interlocutor em algum momento. E isso não aparece do teu trabalho, é mais um, né, mérito que precisa ser ressaltado, né, em relação à tua tese. Depois, né, ali no terceiro capítulo, me parece, né, que tu trazes ao fim e ao cabo e tu consegues, né, apresentar justamente, apresentou inclusive, né, ao longo aqui da tua explanação, é um reforço, né, na ideia de presunção de inocência. Quer dizer, o quanto que eu mencionar a ideia de inocência para alguém pode fazer sentido no momento da afirmação, né, nesses testes que tu fizestes, né, em relação a essas pessoas que teriam que fazer os reconhecimentos. Então, efetivamente, esse reforço da presunção de inocência me parece que é outro resultado importante da tua pesquisa, especialmente nesse ambiente bastante, digamos assim, difuso que a gente tem em relação à presunção de inocência, com entendimentos, né, bastante controvertidos, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e com aí uma abertura que foi trazida pelo pacote anticrime, uma possibilidade concreta e real de revisão, né, novamente, do critério, né, da presunção de inocência enquanto, né, padrão constitucional de garantia. Depois, no quarto e quinto capítulo, né, William, as únicas questões que eu tenho, que são, de novo, questões que não maculam o teu trabalho, mas que talvez sejam importantes de serem ressaltadas numa futura publicação, é talvez uma descrição metodológica um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais extensa, né, em alguns pontos, especialmente em relação a onde, né, que foram feitas determinadas descrições. Na tua apresentação ficou bem claro, né, para mim, nas polícias, né, depois até num desses treinamentos, numa dessas aplicações eu estava presente, né, quando os policiais da Noruega vieram para cá para fazer um treinamento com os policiais da Polícia Civil Gaúcha, mas para o teu leitor talvez não fique tão claro assim, e é importante
talvez até inserir alguns dados demográficos acerca do Brasil para poder dizer que existem diferenças regionais importantes, ou fazer uma comparação, né, lá com o estudo do Ministério da Justiça que tu citas, né, ao longo do trabalho, para dizer que apesar, né, essa foi uma das nossas conclusões, que apesar de nós termos um país de dimensões continentais, as práticas que a gente identificou, as más práticas, melhor dizendo, que a gente identificou em termos de reconhecimento, elas não são tão heterogêneas assim. O que acontece em Belém do Pará costuma acontecer também, né, em Porto Alegre, por exemplo. Então, me parece que é importante, talvez, ressaltar, tu chegas a colocar isso, né, em uma determinada partezinha, mas me parece que é importante fazer um aprofundamento, né, dessa questão, especialmente metodológica, no 4º e no 5º capítulo. Eu tenho algumas questões, né, William, e eu quero aqui fazer para ti. Responde quantas, né, tu quiseres, né, fica bem à vontade de responder aquelas que tu consideras mais pertinentes, né, para o debate. Mas nos últimos estudos que eu tenho feito, né, sobre reconhecimento, e também apareceu numa dissertação de mestrado que foi brilhantemente orientada pelo professor Auri Lopes Júnior, do Pedro Zucchetti Filho, que foi publicado agora em livro, né, e que é um dos trabalhos mais profundos que a gente tem sobre reconhecimento de pessoas, né, do Brasil, um trabalho realmente monumental, uma pesquisa, né, assim, realmente de literatura estrangeira que, pelo menos no direito, eu nunca tinha visto, né, algo parecido. E o Pedro, ele trabalha com base, né, num autor chamado Gepstein, uma possibilidade de pareamento comparativo, né? Ou seja, exibir não apenas uma foto, que seria o show-up, que é algo que a gente deve evitar a todo custo, não exibir, né, 5, 6 pessoas, né, dependendo do autor, vai variar quantas fotografias seriam importantes para a gente ter, né, num alinhamento, mas uma possibilidade, né, de pareamento comparativo, ou seja, apresentar 2 fotos por vez para a testemunha ou para a vítima. E, de acordo com esses estudos ainda, né, estudos preliminares, estudos iniciais que precisam ser reproduzidos em outras realidades, mas já se tem uma noção de que esse pareamento comparativo poderia ter uma eficácia, né? Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? O que tu pensas sobre essa possibilidade. Uma segunda pergunta, né, William, e de novo, são inquietações que eu tenho, não é nenhuma falha do trabalho, nada, muito antes pelo contrário, né, William, só para poder dialogar e também aproveitar esse espaço, né, para abordar essas questões que também me angustiam, né? A segunda questão seria sobre a composição de bancos de dados de fillers com utilização de inteligência artificial, né? A gente tem se debruçado sobre isso no grupo de trabalho, né, no Conselho Nacional de Justiça. Uma das últimas reuniões que a gente teve foi justamente sobre isso, né, uma ideia de que quando a gente for apresentar esses resultados, esses produtos, né, que estão sendo elaborados pelos diferentes, digamos assim, subgrupos, né, do GT, nós também podemos apresentar algumas propostas concretas, né, como tu faz no teu trabalho. E eu queria saber um pouquinho de ti sobre como tu pensas essa composição de bancos de dados com utilização de inteligência artificial, se isso é possível, o que tu estudaste sobre isso, já que a gente tem, né, e a Janaína tem tido uma participação determinante, né, sobre isso, na contribuição para que esse tipo de prática seja, né, pelo menos atenuada no nosso país, a questão dos livros de suspeitos, né, os álbuns fotográficos em delegacia, isso possa, né, cada vez mais ser diminuído enquanto prática na nossa, né, investigação. E uma terceira pergunta, até para me ater, né, ao tempo e não me alongar, porque o objetivo, né, obviamente, é te ouvir, é talvez perguntar para ti sobre a questão da categoria falsas memórias, né? Eu tenho lido alguns textos, né, sobre falsas memórias, sobre como essa expressão acabou, de certa forma, sendo deturpada, né, distorcida por alguns setores importantes, né, do meio jurídico brasileiro, e como hoje não se fala, né, mais tanto em falsas memórias em função, né, desse tipo de uso estratégico pejorativo que se fez, porém se sabe que não é porque a gente não fala mais em falsas memórias que elas não existam ou que elas tenham deixado de ocorrer, né? E eu queria saber um pouquinho mais, né, sobre isso contigo. Há uma pesquisa, né, que eu conduzi com a Flaviane Baldasso, está publicada inclusive na Revista Brasileira
né, direito processual penal, na qual a gente demonstra que esse termo tem sido cada vez mais utilizado, cada vez mais trazido em processos judiciais no Brasil, mas, em contrapartida, a gente tem uma repercussão para termos de garantia de inocência muito tímida, para dizer o mínimo, né, no meio judiciário brasileiro. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né, sobre a categoria das falsas memórias, esse uso estratégico ou não, né, se é uma estratégia ou não, né, de um determinado campo comprometido com uma prova penal dependendo da memória cientificamente fundamentada, o abandono dessa categoria ou o obscurecimento dessa categoria, ou um certo esquecimento estratégico dessa categoria. Mas é isso, né, Vinícius, que eu tenho enquanto contribuição. Te parabenizo de novo, né, o William realmente é um trabalho assim muito, né, mas muito inspirador, que serve, né, de exemplo para quem está assistindo aqui, né, a gente tem muitos acadêmicos de direito. Leiam a tese do William, porque ali vocês vão perceber como fazer um trabalho científico com seriedade e com a profundidade, né, que a gente espera de uma tese de doutorado. Então, parabéns, né, William, pelo trabalho magnífico, e tenho, né, realmente muito orgulho, muita alegria de poder, né, dialogar contigo e compartilhar, né, essas vivências tão importantes para o nosso campo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Devolvo então ao William para que responda aos dois debatedores iniciais e depois a gente abre para alguma pergunta. Eu tenho uma e, eventualmente, se alguém tiver, fique à vontade para levantar a mão. William, fica à vontade. Tá, muito bem. Quanto tempo mais ou menos eu tenho para também saber como que eu... Uns 15 minutos? Isso. Tá ótimo. Tá, muito bem. Então, vou aproveitar para até facilitar a memória dos ouvintes. Vou começar pelo mais recente, depois vamos primeiro para as últimas considerações, que é o que ainda está mais fresco na memória aí do pessoal que está escutando, né? Então, de trás para frente ali as inquietações, enfim, comentários do Gustavo. Primeiramente, agradecer, então, os comentários tanto do Gustavo quanto da Janaína, né? É muito legal ter, assim, saber o que outras pessoas, né, que pesquisam da área pensam e veem, né, porque todo o trabalho a gente sabe que a gente lapida, tenta, mas sempre vai ter algo, e é essa a função do pesquisador, saber que seu trabalho sempre tem algo a ser aprimorado, sempre tem uma pergunta a ser respondida, sempre tem uma forma do nosso trabalho ser mais eficaz em passar a mensagem que a gente gostaria que passasse. Sobre o termo falsas memórias, isso é mais, eu tenho refletido sobre isso, mas também não tenho uma conclusão. O que me parece, tá, é que falsas memórias, por um lado, ele remete a uma coisa quase mais, não digo fantástica, mas quase uma coisa assim que são casos, assim, a falsa memória que daí a pessoa começou a lembrar que tinha participado de um ritual satânico, né? E acaba levando para um lado que distancia um pouco da realidade, que a gente se dá conta que toda a recordação que a gente tem baseada na memória episódica, em algum grau ela é falsa, né? As lembranças mais vívidas que vocês têm, sei lá, que eu tenho do dia do meu casamento, que é um dia inesquecível, boa parte dessas lembranças são falsas e faz parte do processo natural da memória. E aí as falsas memórias acaba, às vezes, o termo passando que assim, olha, existe duas categorias, uma memória que ela é verdadeira, totalmente verdadeira, e uma memória que ela é totalmente falsa. Quando, na verdade, a gente tem a memória e vão ter informações dessa memória que vão ter maior confiabilidade e outras menos confiabilidade. E o que eu tenho pensado que continua sendo um tema relevante, um tema pesquisado, mas até na própria pesquisa internacional, o pessoal não tem utilizado tanto o termo falsas memórias, porque eles têm utilizado o que isso produz. Então, ele tem falado sobre relatos pouco confiáveis ou reconhecimentos falsos ou incorretos, que são os produtos dessas falsas memórias, né? Então, mais ou menos pensando assim, a área da psicologia cognitiva que eu estudo, nem todo estudo sobre psicologia cognitiva vai ter lá o nome escrito, esse é um trabalho sobre psicologia cognitiva.
né? Mas vai utilizar os temas que provêm da psicologia cognitiva. Então, eu acho que à medida que a gente torna a falsa memória um produto mais claro, a gente tem uma capacidade mais clara de identificar onde ela está e o que fazer com isso, que já traz aí um comentário até que a Janaína trouxe. Então, assim, à medida que de falsa memória eu passo a chamar de erros no reconhecimento, eu consigo ter um plano de trabalho assim, mais claro, assim, o que causa esse tipo específico de falsa memória e onde que está a solução para prevenir ele, ou para entrevista, né? Então, o que eu penso que acaba sendo estratégico, não está esquecido, não está ultrapassado, mas ele foi se dobrando em outros termos que talvez tenham uma utilidade mais prática, mas se isso é o mais adequado ou não, também não tem essa resposta, né? Sobre bancos de fillers digitais, ou seja, se eu tenho um suspeito, eu tenho que apresentar ele com outros não suspeitos que sejam semelhantes, ou seja, ele não pode se destacar dos demais. E essa possibilidade de bancos digitais foi uma possibilidade que eu já conversei com outros pesquisadores de outros países e me parece ser uma tendência mundial, embora eu não sei em que pé a gente está. Porque a gente não tem... Porque, assim, o que seria um banco de... O que é o problema hoje de um banco de filler, por exemplo? Eu vou apresentar o meu suspeito e vou pegar fotos da carteira de motorista que eu tenho acesso ali. Beleza. Teoricamente, eles são não suspeitos, mas a verdade é que eu não sei o paradeiro de cada uma dessas pessoas, né? Quantas delas estão na cidade, talvez, né? Eu posso, talvez, ter critérios. Em outros países, o que eles fazem é estabelecer critérios para as fotos. Então, eles têm um registro criminal, têm um controle, tem países que usam fotos de pessoas que já estavam presas no momento do crime como não suspeitos, para justamente não gerar um indício contra elas. Eu acho que usar um rosto de alguém que não existe, ou seja, foi criado por inteligência artificial, ele é um recurso muito relevante. Eu acho que é uma tendência que isso vai acontecer em algum momento. Eu acho que assim, é uma questão de tempo, e eu não sei dizer se o tempo é agora. Porque assim, tem recursos já fantásticos para isso. Assim, fantásticos, ou melhor, recursos reais que já fazem esse trabalho de uma forma muito primorosa, que tu olha uma foto de alguém que não existe, foi criado digitalmente, e tu nunca diria que aquilo lá foi digital. Tem um site chamado This is not a real person, por exemplo, que daí ele sempre vai gerando fotos e tu olha, são pessoas que tu diria tão reais quanto o Gustavo, a Adriane e o Bruno que estão aqui, né? Só que a verdade é que também tu consegue, quanto mais tempo tu olha para aquele rosto, tu consegue achar que tem assim, alguma coisa na orelha, alguma coisa, algum detalhe que às vezes pode não garantir 100% que aquilo seja tratado como um rosto real. Então, idealmente, o que poderia ser feito nesse caso? Né? Tu selecionar, criar todo um banco digital e depois passar para um grupo de pessoas especialistas que fariam um controle de qualidade, ou que pegariam pessoas do Brasil inteiro para elas votarem, mostra 6 rostos e pergunta qual desses rostos é real ou não, para tu ver se tem uma variação, né? Se tem um controle de qualidade. Mas tendo esse controle de qualidade, eu acredito que há uma tendência até, porque tu consegue, com base na foto do suspeito, por exemplo, gerar outras fotos semelhantes, né? Então, com a mesma pose, né? Tem estudos que mostram, hoje saiu um da Nature ano passado, que mostrando que um rosto 3D, ele facilitaria o reconhecimento, porque se a testemunha olhar, por exemplo, ela só viu no ângulo, o melhor momento que ela viu foi o ângulo que ele estava meio na diagonal, tu consegue olhar na diagonal, né? Então, daqui um pouco a inteligência artificial poderia ir por aí. Claro que aí teria outras questões sobre o criar, o quanto que precisaria um processador muito bom para criar, né, esses rostos, mas enfim, desafios tecnológicos, mas que eu acho que eles podem ser utilizados. Sobre os métodos de alinhamento, né, então tem alguns métodos que, por exemplo, o que o Gustavo está falando de comparação, então ao invés de eu mostrar esses 6, eu mostro primeiro 2 aqui, mostro 2, depois mostro outros 2, e ao final daí seleciono os 2 selecionados para a pessoa reconhecer no final. São variações de um alinhamento justo.
eu acho que e tem outros fantásticos, assim, por exemplo, esse é um procedimento que ele é muito adequado com crianças, porque criança tem a tendência de não saber que não pode reconhecer alguém, então ela tende a apontar alguém, então tu diminui a chance, né, de ela apontar uma pessoa, né, porque tu vai criando esse método, tem estudos que mostram a eficácia desse método. O que eu penso assim, existem variações, existem diferentes métodos assim incríveis, inclusive estão surgindo novos métodos para o alinhamento. Hoje o que eu penso que é o mais assim eficaz, que a gente tem evidência mais simples para o Brasil, é o alinhamento simultâneo. Apresento 6 rostos de uma vez, porque ele é o mais prático e existe evidências de que mostra que ele permite que tu vá comparando entre os rostos enquanto tu vai reconhecer, que é diferente de apresentar um por um e depois reconhecer ao final. Então, tem variações, mas todos os alinhamentos são igualmente eficazes para evitar o reconhecimento falso, né? Então, acho que assim, eu acho que é um método interessante, eu acho que tem casos que ele vai ter um resultado melhor, ou em outros casos não tão melhor, mas vai variar muito mais do público para qual vai ser destinado. Eu acho que essa é uma discussão para a gente ter num segundo momento, porque no primeiro momento a gente precisa ter de onde que vai sair esses rostos para fazer o reconhecimento, como é que eu vou dar condições para um policial fazer um reconhecimento justo, né? Então, eles vão muito nessa área, né? Sobre outros comentários ali, né? Que eu acho que vale a pena comentar ali. Então, acho que sim, então, esse comentário que a Jana trouxe sobre a importância de falar o que não pode ser feito, mas também o que pode ser feito, né? É uma aproximação que eu tenho tido com as academias de polícia, mesmo após esse treinamento, então, muito voltado para técnicas de entrevista, né? Inclusive, Anderson, que está aí conosco, aí, é um dos parceiros aí dessa nossa iniciativa de levar treinamentos em como realizar entrevistas com vítimas, testemunhas e suspeitos, e a gente tem buscado cada vez mais esse diálogo com as academias de polícia para tentar medir as eficácias do treinamento, né? Porque à medida que eu meço, eu consigo não olhar só, por exemplo, assim, no final do treinamento não foi perfeito como eu gostaria o resultado. Eu consigo olhar para o meu treinamento, o que eu posso melhorar, mais do que, digamos, dizer que a polícia não fez isso ou aquilo, porque se eu estou promovendo um treinamento que mude alguma coisa, tem algo ali que eu posso estar mudando, né? E por esse motivo, inclusive, que nós não continuamos, pelo menos nesses últimos 2 anos, o treinamento específico que foi apresentado nessa tese para outras polícias civis, porque nós percebemos que ainda tem uma questão que causava frustração nos policiais, que é a falta de um banco de filas. Então, tu mostrava lá para o policial, olha, o jeito que tu faz é inadequado, tu tem que fazer desse jeito, ele chega amanhã, ele não tem como fazer. Ele vai buscar de onde esse rosto? Ele vai buscar de uma carteira de motorista sem autorização de alguém para usar a imagem. Então, tem outros debates, né, jurídicos que é sempre que eu me pergunto, assim, a gente está tendo cada vez mais claro no Brasil o que não fazer, mas que ferramentas a gente está dando para quem faz esse reconhecimento, fazer um reconhecimento adequado, né? E fico feliz que o trabalho que está sendo conduzido pelos grupos do CNJ visa também, né, sanar essas questões, né? Sobre a estrutura da tese também, eu concordo, eu acho que ela fica, por ser capítulos, acaba meio que pula de uma coisa em outra mais do que caminhar num sentido único, né? E era a forma como o PPG da psicologia solicitava, né, a publicação, mas sim, está já em vias, estamos construindo um livro, tá? Eu e a Lilian, voltado para essa área da psicologia do testemunho, e voltado muito nessa lógica mais próxima do artigo 1 e do artigo 3, que são mais voltados a uma revisão em que a gente filtra os dados mais do que focar em apresentar coletas únicas e tudo mais. Então, a gente tem se dedicado bastante a fazer uma curadoria, digamos, do que são as consolidações já científicas na área para tentar tornar isso, né,
mais presente nos debates das ciências criminais. Não sei se me passei no tempo, espero que não. Não sei se teve, pelo que eu anotei, foram essas as questões. Assim, temos sim aproximações feitas, né, no reconhecimento e iniciativas em conjunto, tanto com a Janaína quanto o Gustavo, então, para tentar chegar na defensoria, tentar chegar na polícia militar, que o reconhecimento ele é uma prova que como a Jana ressaltou, ela tem essa continuidade, essa necessidade de preservação, precisa ser coletado da forma adequada, analisado da forma adequada, então a gente precisa que isso seja integrado no sistema de justiça brasileiro, né? Hoje o que eu vejo infelizmente, sim, acaba que não está da forma como nós queríamos. Algumas iniciativas estão sendo feitas, por exemplo, para que se evite erros na etapa processual, mas nem todas mas não estão sendo fornecidos, né, as ferramentas para que a Polícia Civil e a Polícia Militar possam fazer da forma, né, adequada. Então, eu penso muito nesse diálogo necessário e constante aí que precisa estar ocorrendo. Maravilha. Também gostaria de fazer uma pergunta e um comentário, e aqui depois abro também para as contribuições da Janaína e do Gustavo, que certamente vão poder responder e ajudar também no debate depois do William com relação à minha dúvida. Até acho que eu já conversei um pouco com o Gustavo e com a Janaína sobre isso. Se alguém mais quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, que daí eu passo, a gente faz em bloco e depois eu devolvo para o William finalizar. Então, a partir das contribuições do William, e acho que um dos artigos que me marcou muito na leitura, se eu não me engano é do William e do Gustavo, né, com mais alguma autora que eu não estou lembrando bem, é aquele sobre a não repetibilidade da prova dependente da memória, né, que no direito a gente parte do pressuposto de que a prova dependente da memória pode ser repetida. Então, vai lá o delegado no inquérito, escuta, o juiz no processo escuta, no júri, depois no plenário escuta de novo, como se desse para ir renovando e refazendo com a mesma qualidade. E isso, a partir dos estudos de vocês, que vocês consolidaram, lendo vários outros, cientificamente se demonstra que não. Cientificamente, a prova, dependente da memória, precisa ser feita o quanto antes. Então, a tendência seria antecipar ela para o inquérito, e aquela prova feita no inquérito seria a de maior qualidade. Ainda que o processo penal tenha como fundamento essencial limitar o poder punitivo, também é importante a função de reconstruir os fatos do melhor modo possível. Então, a gente tem que produzir a melhor prova possível, e essa prova seria a feita o quanto antes. Só que aí a gente entra em tensão com outros problemas. No inquérito, a gente ainda não tem um réu, um imputado bem definido, a gente ainda não tem elementos que indiquem qual fato especificamente está sendo investigado, a gente não tem ainda um crime bem delimitado, a gente não tem a denúncia. E para, eventualmente, quem não é do direito, não sei se alguém não está assistindo, a pessoa tem direito de se defender durante o processo sabendo aquilo que ela é acusada. Então, eu tenho o direito de perguntar para a testemunha, sabendo aquilo que está me acusando, eu tenho o direito de, eventualmente, questionar algo do reconhecimento. Então, aqui a gente tem uma tensão. Cientificamente, a necessidade de antecipar para o quanto antes possível essa produção de prova, mas, ao mesmo tempo, problemas relacionados ao exercício do direito de defesa e do contraditório, que seria postergado por uma fase mais para frente do processo. Então, diante desse problema, William, tu tem algum pensamento em como solucionar isso? Como que seria possível compatibilizar os dois pontos, porque me parecem que os dois são muito importantes, tanto produzir a melhor prova possível, quanto permitir um exercício efetivo do direito de defesa e o contraditório. E aí é uma questão que me angustia muito, acho que eu já comentei um pouco com o Gustavo e com a Janaína, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pessoal que está ouvindo, fiquem à vontade, senão devolvo para o William, depois Janaína e Gustavo, se quiserem fazer algum comentário. Não? Nenhuma mãozinha levantou? Eu tenho. Adri, fica à vontade. Bom, queria cumprimentar o William, não tive a oportunidade de ler a tese, mas trabalho muito interessante. Eu só queria fazer, né, uma observação sobre, como operadora do direito, se você, durante a sua coleta, foi mencionada a questão da polícia militar, né? A gente vê aqui na prática, no primeiro grau de jurisdição onde eu trabalho,
ainda uma cultura de não comprometimento com a lisura da investigação por parte da Polícia Militar. Pode parecer muito dura essa minha afirmação, mas quando você falou ali em cultura organizacional, me lembrei aquela postura de, bom, isso é para a Polícia Civil, isso não é problema meu. E como essa postura organizacional também na Polícia Civil, ela mantém a aderência ao chamado livro de suspeitos, né? Então, quando a professora Janaína coloca a necessidade de construção do que fazer, essa aderência ao livro de suspeitos, ela só vai se reduzir, na minha opinião, quando tiver o que fazer, porque há o que se vê, né, na prática, que eles querem, bom, eu quero alguma coisa no lugar, eu não vou ficar sem nada. Né? Então, há isso que eu vejo, só título de contribuição, assim, de observação, que quando você lida, né, com eles, aqui principalmente um reconhecimento, como falou o Vinícius, que já veio do inquérito e agora vem para uma audiência, há isso, né? Não tem depoimentos de policiais, eles dizem, inclusive, isso. Não tem como ficar sem nada. É só essa observação que eu queria fazer. Obrigada. Ótimo, obrigado. Anderson levantou a mão também? Aí finalizamos com a questão do Anderson e passamos para o William responder. Fique à vontade. Bom dia, professor Vinícius, professor Gustavo, professor William, professora Janaína, que eu gostaria de aproveitar aqui que foi uma pessoa que foi minha professora numa pós-graduação e que me introduziu para o mundo do direito probatório, e há 2 anos eu só estudo isso e tudo isso eu devo a ela. E o William, que é um parceiro nosso aqui na Academia de Polícia de São Paulo, eu também então parabenizo todos aí pela iniciativa, muito boa mesmo ouvi-los, que são referências para mim. A minha questão, professor Vinícius, é exatamente na toada do que você mencionou. E eu vou mais longe, professor Vinícius, porque por mais que o William a gente tente mudar essa cultura probatória que a professora Janaína mencionou, a partir aí de uma visão epistêmica da investigação preliminar, e essa questão que os pesquisadores trazem a respeito da irrepetibilidade da prova dependente da memória, além de a gente ter que discutir isso, professor Vinícius, de como a gente faria isso na fase da investigação, por exemplo, com uma prova antecipada, porque nós teríamos que ter um contraditório, e aí nós teríamos que chamar o juízo, né? Porque se nós pensarmos no futuro no juiz de garantias, uma vez implementado, se nós não anteciparmos com um contraditório, como que nós vamos utilizar essa prova, por exemplo, na fase de instrução? Então, esse é o problema. Mas a minha questão, a minha pergunta, a minha inquietude aqui, que eu já conversei um pouco com o William a respeito disso, é que nós, policiais civis, nós, delegados de polícia, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo, quando nós, por mais que a gente tente trazer para a academia essa mudança de cultura, né, de procedimento no que diz respeito a ter mais cuidado com as provas dependentes da memória, o nosso problema maior, que todos os policiais civis mencionam, professor, é no sentido de que essa prova ela já chega contaminada na delegacia, por conta das práticas dos policiais que atuam no policiamento ostensivo, no preventivo, no caso, a Polícia Militar em especial, e em alguns municípios, a Guarda Civil, que é muito mais atuante, muitas vezes, do que a própria Polícia Militar. Então, a minha inquietude, a minha pergunta, na toada do que você mencionou, Vinícius, é exatamente isso. Você me perguntar para ele, como que a gente pode, né, pensar que, antes do subsistema de polícia judiciária, que integra o sistema de justiça criminal, como que a gente pode melhorar, né, esse subsistema de polícia preventiva, que vem antes, na realidade, do que a própria polícia judiciária e, portanto, a investigação preliminar propriamente dita. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Ótima pergunta, complementou bem a minha. Acho que esse é um debate muito interessante, né, para a gente ter. William, não sei se tu viu, teve 2 pessoas que mandaram ali no chat também, o Luiz Felipe e a Nayane, perguntando basicamente como implementar isso na prática, tendo em vista alguma resistência no judiciário, e a Nayane perguntando sobre a aplicação do reconhecimento no caso de crime permanente. Se tu quiser dar uma lida ali, que às vezes tu entende melhor a pergunta dela lendo diretamente. Mas fica à vontade para comentar os nossos pontos levantados por mim, pelo Anderson, pela Adriane, e as 2 questões no chat.
sei se Janaína e Gustavo querem fazer também alguma pontuação, mas fiquem à vontade depois finalizar. William, fica à vontade. Muito bem, eu vou trazendo assim, adoraria ter todas as respostas, né? Mas infelizmente assim sou apenas um pesquisador, né? Então assim acho que é um debate constante e eu sou um pesquisador que vem da psicologia, então por isso eu preciso pontuar de onde que vem a minha fala, né? Porque eu entendo o sistema de justiça, mas não com toda a propriedade com que todos vocês entendem. Então eu sempre trago a partir da psicologia o que a psicologia diz e a partir desse diálogo que a gente pensa, né, na resposta em conjunto, né? Foi assim que foi feito, por exemplo, o treinamento com a Polícia Civil nessa área do reconhecimento, e eu acho que isso ajuda a trazer uma questão ali para ir respondendo primeiro essa questão da Polícia Militar e de como a gente vê a resistência nesse treinamento, né? Porque quando eu fui fazer esse treinamento, eu não fazia ideia como é que ia ser recebido pela Polícia Militar, porque eu sou uma pessoa de fora da Polícia Civil. Eu sou um pesquisador, nunca realizei um procedimento de reconhecimento e estava lá com a proposta de, por 2 dias, falar que os procedimentos que eles fazem estão errados e que deveriam mudar, né? E eu tive justamente, né, algumas estratégias, algumas parcerias, mas o meu intuito foi sempre mostrar como a memória funciona. O treinamento ele tinha uma origem muito prática. Por exemplo, colocar os policiais a todo momento, em diferentes momentos, no papel de testemunhas e ver como eles se sentiam com instruções inadequadas, com procedimentos inadequados e quais os resultados. E no primeiro treinamento que eu finalizei, né, eu tive uma resposta de um dos policiais que eu lembro que me marcou muito, assim, que ele falou assim, o que eu gostei do treinamento é porque ele me dá uma ferramenta. Eu sei que não é adequado a forma que eu faço hoje, e eu percebo que a forma que eu faço hoje, na palavra deles, é uma forma amadora. E ninguém que ama a sua profissão gosta de saber que está fazendo algo no amadorismo, né? E isso me marcou muito porque, assim, é óbvio que a gente sempre vai ter resistências, é óbvio que sempre vão ter pessoas que, se tu ensinar como fazer, ela vai ensinar o que ela precisa relatar que ela fez e vai fazer outra coisa. Mas a grande maioria são pessoas que estão ali porque sentem a sua vocação, vem o sentido da sua vida naquele trabalho, né? Então eu vejo muito mais esse diálogo a pensar, né, o trabalho conjunto. Com a Polícia Militar, eu tive alguns participantes da Polícia Militar no treinamento, e isso foi interessante, né? Eles não foram incluídos nessa amostra, mas foi num treinamento que foi realizado numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, de um juiz que facilitou, e ele abriu para que cerca de 10 policiais militares pudessem participar desse treinamento, que era um treinamento voltado para a Polícia Civil. Então, não é um resultado de um treinamento que eu trago aqui, mas um diálogo, pelo menos, com os policiais que participaram, né? Que eles falaram assim, olha, agora eu saí entendendo que, assim, eu não quero que assim, para ele falou assim, para mim agora ficou mais claro por que às vezes eu prendo para os outros soltar, digamos assim, nas palavras dele, porque ele falou assim, eu estava fazendo uma coisa na intenção de fazer justiça, mas agora eu entendi que o que eu estava fazendo não tinha o resultado, não tinha confiança, não tinha o que eu esperava, né, que resolvesse. E eu acho que isso é um ponto de reflexão para a gente ter, assim, o quanto essa falta de ferramentas, seja para entrevista, seja para o reconhecimento, faz com que os profissionais hoje da segurança pública, eles errem na boa intenção. E isso, para mim, é o que mais me marca, porque não é aquele erro de má fé, é aquele erro do profissional que ele acha que ele está fazendo o melhor que ele poderia estar fazendo para coletar aquela memória da testemunha, e ele está errando, e ele está sendo criticado por isso, porque estão falando que ele não está fazendo bem feito, e ao mesmo tempo não estão dando as ferramentas para ele fazer. Então, eu
talvez seja um otimista incurável, né? Mas eu vejo assim uma possibilidade de diálogo à medida que a gente se aproxima, né, dessas polícias e escuta elas mais do que só chegar com a receitinha de bolo pronto. Esse próprio treinamento que eu fiz, eu tenho os fundamentos os quais eu não abro mão, que são os fundamentos da psicologia do testemunho. Mas como eu vou aplicar isso no sistema de justiça brasileiro, para isso eu preciso saber com quem está ali fazendo a sua função, como que é a melhor prática. Então, por exemplo, polícia militar nós não temos estudos sobre procedimentos de polícia militar para reconhecimento nem no Brasil nem no mundo, que é uma exclusividade nossa, né? Mas nós temos sim alguns achados que a gente pode ir implementando. Então existem algumas recomendações, né, que inclusive mostram que tu fazer um show-up 1 hora ou imediatamente após o crime, né, dá um resultado menos confiável do que fazer um reconhecimento por alinhamento 2 semanas após o crime. Ou seja, o esperar não prejudica a memória, né? Mas que a gente também tem, por exemplo, recomendações de o que fazer, mas ainda estão bastante embrionários, porque nos outros países existe o oficial que faz patrulha, mas são polícias integradas entre si, são tudo parte da mesma polícia, o que facilita esse diálogo. Mas o que eles têm, por exemplo, olha, estou numa situação que eu peguei uma pessoa em flagrante, já trazendo ali estou com uma pessoa em flagrante e assim, ou faz o reconhecimento com um show-up ou eu não faço nada e tenho que soltar a pessoa, né? Nesse caso, tem uma recomendação, embora só tenha um estudo sobre isso, e quando a gente só tem um estudo é sempre um resultado para a gente pensar, mas a recomendação que se faça é o seguinte: tu só tem uma testemunha, tu não faz o reconhecimento. Tu tem 2 testemunhas ou mais, tá? Tu pode fazer o reconhecimento com uma e utilizando, tem umas instruções adicionais para esse show-up, que seria tipo assim, olha, vamos te mostrar, se tu não reconhecer, tu vai ter a chance de fazer outro reconhecimento, tem várias coisas. E esse primeiro reconhecimento por show-up, ele não seria validado depois. Ele seria apenas para tu ter essa questão inicial. Então, eles estão tentando pensar nisso, mas hoje a gente não tem estudos científicos, né, para essa recomendação. Se eu precisasse dar uma recomendação agora, seria show-up nunca, porque a gente sabe que ele não é confiável, né? Mas, na prática, quando tu tem essas decisões, tem estudos que estão surgindo tentando ver em casos que tu tem alguma urgência maior, né? Então, tem essa recomendação num artigo de alguns pesquisadores muito importantes, assim, que recomendam isso. Então, tu guarda uma testemunha e ela, sim, vai ser utilizada depois, né? Mas isso, de forma nenhuma, estou recomendando o show-up, eu não acho que ele funcione, mas, enfim, entro nesse debate depois. Sobre a questão, então, de presunção, de respeitar o devido processo legal, isso já tive, assim, então, assim, tu faz um reconhecimento, o reconhecimento tem que ser feito uma vez só, ou seja, já sabemos que repetir o reconhecimento não funciona. Então, se eu fiz um primeiro reconhecimento com a testemunha no inquérito policial, depois, em juízo, eu repeti, aquilo ali vai ser mais um teatrinho, talvez, do que uma prova de fato, porque a memória já está contaminada, né? Então, o que a gente tem na psicologia de consenso? Só o primeiro reconhecimento vale, quanto antes ser realizado, melhor, né? Então, existe aí alguma questão de data, de tempo, de decorrer do tempo. Hoje, eu não tenho a resposta para isso, embora me pareça como que é feito em outros países, né? Tu realiza o reconhecimento no inquérito policial e depois, em juízo, é só avaliado se aquele reconhecimento foi coletado da forma adequada ou não, ou seja, se ele vai ser descartado ou não. Então, é nessa perspectiva. Mas, como eu falei, eu não tenho, eu sei que tem muito mais nuances disso do sistema de justiça que não permite uma resposta tão simples, talvez, para o Brasil. Então, eu sei que esse debate do juiz de garantias é algo que também, no papel do reconhecimento, talvez possa ser importante. O que gera outro debate, que é assim, se todo reconhecimento vai passar pelo juiz de garantias, quantos juízes a gente vai precisar só para, né,
conferir o reconhecimento, né? Então, assim, não tem respostas fáceis. O que a gente tem são as respostas, por enquanto, de como a memória funciona. E a gente não vai conseguir mudar como a memória funciona. O que a gente consegue é adaptar as práticas do nosso sistema de justiça para ter indícios mais confiáveis a partir dessa memória. Mas, então, assim, nesse momento, eu não tenho essa recomendação. Eu adoraria poder chegar aqui e cravar uma resposta, falar assim, façam isso que está resolvido o problema. Mas sabemos aí todos que são debates e espero, inclusive, ver mais diálogo sobre isso, porque o fato de a gente estar começando a ter esse tipo de diálogo, para mim, é fantástico, porque é um debate que não acontecia há 4 anos atrás, quando eu comecei o doutorado, sabe? Não estava se discutindo isso. Você estava discutindo, talvez, assim, será que tem que aceitar tudo? Será que não? Será que o CP vale? Será que não vale? Agora, já estamos num momento que a gente está olhando de frente para o problema, que é a forma como o reconhecimento é coletado, e a gente está pensando em soluções. Algumas são mais fáceis, digamos, do que outras, né? A forma que tu vai instruir a testemunha, ok, é uma resposta mais fácil, mas outras precisam de um debate mais aprofundado e mais interdisciplinar, que eu da psicologia, da parte da psicologia, consigo contribuir somente com uma fatia do bolo. O resto a gente precisa ir ouvindo outros especialistas, né? Não sei se deixei alguma resposta faltando, se eu me alonguei demais. Não, maravilha. Janaína, Gustavo, querem fazer mais algum comentário? O Cleibson perguntou ali no chat se a tese está liberada para o público. Como a Janaína falou, acho que ela foi publicada em artigos, né, William? Então, os artigos devem estar liberados. Tá indo, né? Isso, eu já tenho os 3 primeiros artigos já estão disponíveis, que é inclusive o último foi sobre técnicas de entrevista, para ser publicado agora na revista de Direito Processual Penal, e os outros 2, os 2 últimos que são sobre o treinamento, eles ainda não estão publicados no momento, eles estão no processo de publicação, né? Mas se me mandar um e-mail, a gente pode conversar, enfim, o que eu puder tá ajudando. Sempre adoro muito essas interlocuções, então o próprio PPG lá, as teses eles não publicam no site por um sigilo de 5 anos, alguma coisa assim, por conta dos artigos. É uma coisa mais acadêmica, enfim. Certo. Janaína, Gustavo, eu gostaria de fazer mais algum comentário? Eu queria comentar essas considerações que vocês fizeram, Vinícius e Anderson. Vinícius falou sobre essa preocupação, né? Que não é uma preocupação pequena. A gente tem uma preocupação de, olha, então a gente vai valorizar muito o que acontece antes do processo, antes de ter contraditório, antes de que a defesa formalmente entre no jogo, né? Mas é isso também que o William acabou de enfatizar mais uma vez, né? Bem, a memória humana não vai esperar o momento da audiência. Então, se a gente for esperar, não, mas aí, olha só, a gente tem que fazer com que o reconhecimento aconteça só na audiência. Aí não tem. Aí é melhor realmente descartar o reconhecimento, porque aquilo vai ser um teatro, né? Que servirá para o que, infelizmente, o direito penal tem servido há muito tempo, né? Desde sempre, que é reforçar o racismo estrutural e institucional que a nossa sociedade padece. Então, assim, se a gente deixar para o final, melhor saber que não tem reconhecimento. A gente está descartando isso como prova, né? Ou então a gente vai usar isso como uma ficção jurídica enviesada, porque ficções jurídicas só têm justificativa quando elas podem trazer mais justiça para o resultado, todo o oposto, né? Então, assim, os nossos compromissos valorativos garantistas, eles vão precisar dialogar com o que a memória humana pode dar. E, nesse sentido, a gente vai ter que pensar, bom, então vamos gravar o procedimento, né? Vamos fazer com que, mesmo chegando depois, a defesa tenha contato com o que foi produzido. Eu estou lendo um livro agora
que eu ganhei de um colega meu de faculdade essa semana, que é presumido culpado, né? Em inglês, presumed guilty. E é muito interessante porque traz muitas decisões dos Estados Unidos em que a Corte Constitucional, né, o Tribunal Constitucional, acabou trazendo mais poder à polícia e, nesse sentido, contribuindo para o esvaziamento das garantias dos cidadãos, né, dos direitos fundamentais. E aí é interessante que, no que refere ao reconhecimento de pessoas, um dos primeiros julgados sobre reconhecimento, que poderia ter sido muito bom, foi muito ruim para o reconhecimento de pessoas, e a gente bebeu muito naquela água mesmo sem saber, talvez, né? Mas que o que se disse nesse julgado, é que há que haver balizas para o reconhecimento uma vez a pessoa seja indiciada. Então, como é que eles... na verdade, uma vez que a pessoa seja indiciada, o reconhecimento ele tem que seguir certas balizas, tem que colocar pessoas semelhantes, não sei o que lá, tal. Então, como é que isso foi deturpadamente interpretado pelos investigadores a partir de então? Gente, olha só, vamos agilizar as coisas, porque antes de começar a investigação mesmo de fato, a gente precisa mostrar essa pessoa. Então, isso só jogou... passou a batata quente, e aí eu entro na consideração que o Anderson trouxe, passou a batata quente para quem está na etapa anterior. Olha, não vai ser a polícia judiciária, trazendo aqui, né, as nossas equivalências, vai ser, então, a polícia militar, lá deles, né, que não é, mas vai ser quem faz o stop and frisk. E aí a gente precisa aí também assumir que falar sobre reconhecimento de pessoas e entender que não se trata de erro judiciário, é um erro do sistema de justiça, porque começa na abordagem policial, né? É falar justamente sobre essa cadeia de irregularidades que tem o desfecho, né? Quem coloca a cerejazinha em cima do bolo é o juiz, que valida, né? Avaliza, dar continuidade e oferece os últimos efeitos para aquilo que começou quando a pessoa foi abordada sem qualquer critério para uma abordagem racional, transparente, republicana, né? Então, assim, reconhecimento de pessoas, quando a gente fala sobre isso, tem uma aproximação muito maior do que a gente imagina com a irracionalidade da abordagem policial, não é? A atitude suspeita, ela tem a ver com o reconhecimento de pessoas também, né? E tratar de forma a dar efetividade a uma mudança no que refere ao reconhecimento de pessoas vai requerer de nós não apenas falar para o judiciário, né? A gente fica muito feliz de ver o judiciário mais sensível, mas falar para o judiciário e tornar o judiciário mais sensível, e que é muito difícil, já é algo difícil, mas isso é só tratar da última etapa dessa cadeia de irregularidades. Então, a gente precisa, sim, falar muito, e eu ficaria muito feliz que convidassem todos nós aqui que estamos nessa tela e muitos outros investigadores, pesquisadores, né, para falar para a Guarda Municipal, para falar para a Polícia Militar, porque, no mínimo, a gente tem que dizer o seguinte: olha, a memória humana funciona assim, não funciona como você pensava. Então, você está achando que você está contribuindo, porque imagina, acabei de pegar o sujeito, dei fresquinho e vão liberar. Quer dizer, realmente, eu estou prendendo para soltar aquilo que vocês trouxeram, né? A pessoa acha, aquele profissional acha que está fazendo o melhor possível, né? Cara, entreguei direto do camburão. Vai lá, solta agora. O que é isso? Então, a gente precisa realmente conscientizar desde a Guarda Municipal, desde da Polícia Militar, para que haja realmente melhor aproveitamento da memória humana e também, né, de compatibilização da prova de reconhecimento de pessoas com a evitação de erros no que refere aos fatos, de duas coisas, porque, olha só, a gente também não quer liberar todo mundo, porque a gente também não quer que os culpados saiam ilesos.
Esse também não é um interesse de quem defende mais lisura no reconhecimento das pessoas. Não quero que libere todo mundo. Eu quero que prenda só quem merece ser preso, né? E, para isso, eu preciso seguir a metodologia trazida pela psicologia do testemunho. É isso. Obrigada. Acho que falei muito. Obrigado, Janaína. Gustavo, quer fazer algum comentário de fechamento? Objetivamente, depois a gente encerra. Também cumprimento o Rafael Marcondes, que ligou o vídeo, tudo tranquilo. Gustavo ou William, vocês querem fazer mais um comentário? Sim, bem objetivamente, né, Vinícius? Essa questão, quando nos debates, né, com a pesquisa, né, do MJ, né, 2014-2015, eu comentei com ela, né, que realmente na minha tese de doutorado eu já havia, né, em 2012, 2013, apontado a necessidade de realmente o direito se adequar à ciência. Mas, honestamente, foi só depois um contato, né, mais próximo com a Lilian que caiu a ficha. Né? A gente tem que parar de brigar com a ciência e a estrutura da persecução penal, como a gente conheceu, como o Vinícius muito bem colocou, ela não tem como se sustentar a partir dos achados da psicologia de testemunho. Né? A gente não pode ter uma investigação desconectada, né, em termos de produção de evidência, dependendo da memória, num ponto, e depois uma prova penal, dependendo da memória, num ponto futuro, já que esse lapso, a questão do tempo, é algo que não se discute, contamina, né, a possibilidade de uma memória minimamente fidedigna. Então, 2013, né, com a tese, 2015, a pesquisa do MJ, né, demonstrando realmente essa importância e a forma como as coisas são feitas, né, no nosso país. 2017, um texto com o Rafael Toé nesse sentido, depois 18 com a Lilian, e essa é uma grande angústia, né, Vinícius? Para que vai servir o processo penal no futuro? Se nós anteciparmos toda a evidência, dependendo da memória, que por mais que a justiça negociada seja uma realidade, ainda muitos casos penais são resolvidos com base, né, cuja a fonte acaba sendo de resolução à memória, o que vai sobrar para o processo penal? Essa é uma pergunta central, essa é uma pergunta que a gente tem que realmente discutir. Me parece que existem algumas saídas, né, em tão pouco tempo, para a gente poder pensar. Uma delas, né, o William comentou, é efetivamente o papel do juiz das garantias na investigação para conseguir produzir essa prova, essa evidência com melhor qualidade, mais próxima das garantias constitucionais. Agora, outro ponto fundamental que também foi tocado, né, pelo Anderson, é a questão dos flagrantes, né? É a questão especialmente do papel do policial militar. A gente precisa aproximar, treinar o policial militar, porque a realidade é essa, não se vislumbra no horizonte hoje uma unificação das polícias, então a polícia militar é uma realidade, a gente tem que lidar com ela, e me parece que a gente precisa sim capacitar também os policiais militares a produzirem essa primeira evidência da melhor forma. A gente teve um ator jurídico que, na pesquisa para o MJ, disse o seguinte: a questão da evidência, dependendo da memória, é alargada, e depois que queima a largada não tem como voltar atrás, ou seja, justamente esse ponto, né, do flagrante. Talvez a questão das câmeras possa ajudar bastante nesse procedimento, para saber se a abordagem policial militar é a mais adequada, se as perguntas que são feitas estão de acordo, né, com o protocolo investigativo pautado pela ciência. Então, são algumas possibilidades dentro desse sentido, mas eu concordo, né, plenamente com o William, com a Janaína, com o Anderson, que a gente precisa de diálogo para isso, né? E o GT do CNJ é um caminho, um GT informal também que existe com vários pesquisadores no Brasil para discutir essas coisas, também tem sido, né, um ponto de partida importante. O papel do IDDD, o Instituto de Defesa, também tem sido fundamental nesse sentido. Então, me parece que o futuro ele é bastante promissor, né? Porque o diálogo está acontecendo, e sem diálogo não tem realmente como avançar. Mas seria isso. Tá ótimo, foi mais um encontro muito produtivo. Acho que esse debate foi muito, muito bom. Bruno, quer fazer algum comentário? Eu vou só encerrar. Aí tu encerra aí, só para já fazer a divulgação. No mês que vem, agora dia 10 de maio, a gente vai ter o próximo encontro com a tese da Adriane. O título vai ser Whistleblower, Investigações Internas Corporativas e a Mentira Organizada na Política Criminal Legislativa Brasileira, que é uma terça, também às 9h. Ficam todos convidados para o próximo encontro do seminário. Agradeço ao William, ao Gustavo, à Janaína, a todos que acompanharam esse nosso encontro. Passo para o Bruno finalizar. Não, só agradecer também a força
de vocês, professora Janaína, professor Gustavo, professor William, e dizer que a turma adorou aqui, né? A gente estava meio atrapalhado com o telão aqui na sala de aula, mas foi muito bacana, o pessoal gostou bastante aqui, nossa turma de processo penal 1. Então, muito obrigado, um bom dia a todos, e acho que a gente pode encerrar, né, Vini? Maravilha. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigadão. Até a Grande próxima. abraço, gente. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Foi ótimo. Obrigado, um abraço aí a todos.